paz seja convosco. Amém. Amém, amados. Nós vamos hoje, darmos o segundo passo, o segundo elo da campanha do Pão da Revelação. E eu quero pedir aos irmãos para abrir comigo. Nós vamos ler o texto, base dessa noite. Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, segundo escreveu São João. Abra comigo, por gentileza. Nós vamos ler, igreja, a partir do versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Segundo elo da campanha Pão da Revelação, nós vamos fazer 3 quartas-feiras. Amém? Com Pão da Revelação consagrado, orando e pedindo para que o Senhor, Espírito Santo, para que o Deus Todo-Poderoso, Ele venha revelar aquilo que está oculto. Ele venha trazer para a luz aquilo que está nas trevas. Amém, amados? Então vamos ler, todo mundo achou? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, igreja, o versículo, capítulo de número 13, versículo de número 16, diz assim a santa e a bendita palavra do Senhor para as nossas vidas. As palavras do Senhor para as nossas vidas, ele diz assim: na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois vós, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo de número 19, ele continua e diz assim: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de que ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, o pão molhado. Então veja o versículo de número 26, o Senhor ele vai dar uma senha para os discípulos aqui no versículo de número 26. Ele diz, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, o pão molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Versículo de número 27, e após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis vós ir. Eu vou e digo também agora. Versículo de número 34, o Senhor continua e diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Queridos irmãos, igreja, quando nós abrimos a bendita palavra do Senhor, aqui nesse texto, o versículo de número 26 e o versículo de número 27, a Bíblia Sagrada está falando sobre a última ceia do Senhor, antes dele ser entregue
por Judas, antes dele ser traído, né, por Judas, um dos seus discípulos. As Escrituras dizem que eles estavam reunidos ali no cenáculo, participando da última ceia. E quando eles estão ali reunidos, participando daquele momento com o Senhor Jesus de Nazaré, ele começou a dizer que um daqueles discípulos que andavam com ele, né, alguém que era muito próximo dele, que estava andando com ele diariamente, que tinha visto os milagres, tinha visto ele abrir os olhos dos cegos, tinha visto ele multiplicar os pães, tinha visto também ele multiplicar os peixes. E a Bíblia Sagrada diz que ele disse: olha, um de vós vai me trair. E aqueles discípulos, no mesmo momento, eles se surpreenderam, a palavra vai dizer, e eles não entenderam muito bem, né, de quem ele estava falando. Um olhou para o outro e ficou sem entender, dizendo: não, a gente não vai trair ele. E diz a Bíblia que Simão Pedro, ele vai dizer o quê? O discípulo que Jesus amava, João, ele estava reclinado, estava próximo, né, do peito do Senhor. Ele se reclinava no ombro do Senhor Jesus de Nazaré. E Simão Pedro fez sinal para ele, dizendo que ele deveria perguntar quem era aquele discípulo que iria trair ele. E o Senhor respondeu através de uma senha. Aqui no versículo de número 27, ele disse: a quem eu der o bocado molhado, a quem eu der o pão molhado, que eu molhar o pão e entregar na mão dele, esse é o que vai me trair. E a palavra vai nos dizer que quando o Senhor, ele pegou aquele bocado molhado, ele vai pegar aquele pão e ele molha, e ele entrega nas mãos de Judas. As Escrituras dizem que imediatamente, no mesmo momento, Satanás, o diabo, entrou dentro dele. E aquilo que estava oculto se manifestou na vida de Judas. A natureza dele, né, que era uma natureza de traição, era uma natureza de rebeldia. No momento que ele comeu o pão que o Senhor deu, um bocado molhado, a palavra nos revela que a natureza dele vai se manifestar, a verdadeira natureza. E ele sai para trair Jesus e sai depressa. Amém, queridos? Então nós estamos nessa campanha, estamos orando, jejuando, e nós cremos que Deus, ele vai revelar aquilo que está oculto. Fique de pé para nós começarmos a orar. Assim como Deus, assim como o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, o capítulo de número 28, a Bíblia Sagrada também nos diz, né, como nós ministramos na semana passada, Atos capítulo de número 28, quando Paulo, ele escapou daquele naufrágio, juntamente com daquelas 276 almas, e eles chegaram naquela ilha. Quando eles chegaram na ilha, eles descobriram que o nome da ilha se chamava Malta. Chovia muito, fazia aproximadamente 2 semanas que eles estavam enfrentando tempestades. E diz a Bíblia que aqueles malteses, né, aquele povo, recebeu aqueles homens, 276 almas, e eles levantaram uma grande fogueira. Eles vão preparar uma grande fogueira, porque a chuva, ela caía, ventava muito, então eles vão preparar uma grande fogueira para acolher a vida do apóstolo Paulo e também aqueles outros homens que escaparam daquele naufrágio. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, igreja, que quando eles estavam ali em volta daquela grande fogueira, que aqueles nativos, eles haviam preparados, né, para acolher o apóstolo Paulo e os demais homens. As Escrituras dizem que com o passar do tempo, a fogueira, ela começou a se apagar, a madeira, ela começa a acabar, e o apóstolo Paulo, ele vai tomar uma iniciativa, né? Ele vai ter uma atitude. Qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Quando ele viu a fogueira se apagando, quando ele viu, igreja, que o fogo que estava aquecendo a vida dele e a vida daqueles homens que estavam em volta daquela grande fogueira, quando ele nota, ele percebe que está apagando o fogo, ele vai procurar gravetos, ele vai procurar lenha, para que a fogueira, ela se mantenha acesa. Veja, no meio de 276 pessoas, quando nós lemos aqui o livro de Atos, o capítulo de número 28, apenas uma pessoa ficou inconformada com aquela situação. O restante viram uma fogueira se apagando, mas a Bíblia Sagrada diz que eles ficaram ali, não fizeram nada, não tomaram nenhuma atitude. Ninguém se levantou para apanhar lenha, ninguém se levantou para ajudar a manter o fogo aceso. A Bíblia Sagrada diz que apenas o apóstolo Paulo, quando ele percebe que o fogo ele está apagando daquela grande fogueira, ele disse: olha, dê licença, eu tenho que sair, mesmo que esteja chovendo, mas eu tenho que procurar gravetos, eu tenho que procurar lenha para manter a fogueira acesa. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, veja, o apóstolo Paulo, ele ficou inconformado porque o fogo ele estava se apagando, e ele vai em busca de lenha. Quando ele chega, encontra
um feixe, ele vai apanhar um graveto, e ele pega aqueles gravetos, ele pega aquela lenha, acredito eu que ele vai colocar no seu ombro para levar para alimentar o fogo. Mas a palavra vai nos revelar que quando ele se aproximou do fogo, um dos galhos era uma serpente. Quando ele vai se aproximando do fogo, um dos galhos era uma serpente. Então, queridos, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que o fogo expôs aquela cobra, o fogo expôs aquela víbora. Até então, igreja, o apóstolo Paulo não tinha notado, não tinha percebido. Ele pegou os galhos e ela estava ali no meio dos galhos, mas ele não viu. Só quando ele se aproximou do fogo, foi que ela revelou a verdadeira natureza dela. Então, algumas cobras, antes de serem submetidas ao fogo, elas parecem, igreja, meros galhos. Que fogo é esse, igreja? Muitas vezes é o fogo do tempo. A gente vai passando o tempo, vai convivendo com as pessoas, e só o tempo muitas vezes mostra quem são as verdadeiras pessoas que estão nas nossas vidas. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai pegar aqueles gravetos, ele vai pegar aqueles galhos, e um dos galhos era uma cobra, um dos galhos era uma víbora, mas até então ele não percebeu. Mas quando ele se aproxima do fogo, a palavra vai dizer que ela, tentando fugir do calor, ela tentando escapar do calor, ela pegou e se agarrou na mão dele e acometeu a mão do homem de Deus, acometeu a mão do apóstolo Paulo. Então, queridos, o fogo também ele revela muitas coisas. Quando Judas, o Senhor entregou o pão para a vida dele, e ele comeu daquele bocado molhado, ele revelou a verdadeira natureza dele. Veja que quando Paulo vai se aproximando do fogo, vai se aproximando daquela grande fogueira, o que é que vai acontecer? A serpente também revelou a natureza dela, que era uma natureza de atacar. Do mesmo jeito vai ser nessa noite. Nós vamos orar, e aquilo que tiver oculto, o Senhor Jesus, ele vai revelar. Aquilo que tiver escondido, o Senhor Jesus, ele vai revelar. Se houver algum mal, se houver algum trabalho contrário, se houver alguma obra de amarração, se houver alguma enfermidade escondida, se você foi vítima nesta noite, de uma obra de macumba, de uma obra de inveja, quando nós orarmos, o Senhor Jesus de Nazaré, no final do culto, o seu poder, o poder do Evangelho vai se manifestar aqui mais uma vez, e nós vamos experimentar da glória do Deus Todo-Poderoso. Eu peço que você feche os olhos nesse momento para nós orarmos. A pastora, ela já vai louvar, já vai engrandecer o nome do Senhor, mas feche seus olhos e vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, nesse início de culto, crendo, meu Pai, que o Senhor é o Deus que revela aquilo que está escondido. A Tua palavra nos diz lá no livro de Daniel, o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 24, que o Senhor é o Deus que revela o profundo, e o Senhor também é o Deus que revela o escondido. O Senhor conhece aquele que está em trevas, e com o Senhor habita a luz. Então, meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, vai derramando da Tua presença, vai derramando da Tua glória. Senhor, vai repreendendo todo o cansaço nessa noite, vai repreendendo, Deus, toda a fadiga. Se entrou alguém aqui sobrecarregado, se entrou alguém aqui dentro esta noite, meu Deus, angustiado, eu quero lhe pedir que o Senhor venha cumprir a Tua santa palavra. A Tua palavra nos diz lá no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 11, o versículo de número 28, a Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meu Deus, nós cremos nesta palavra nesta noite, nós cremos no que o Senhor falou. Senhor, vai trocando o fardo da vida dessa pessoa, Senhor, vai trazendo o Teu fardo que é leve. Se entrou alguém enfermo, meu Deus, nós cremos no Jeová Rafá, nós cremos no Deus da cura, nós cremos no Deus da provisão nessa noite. Senhor, vai repreendendo o mal, vai repreendendo toda obra contrária, Senhor, vai repreendendo todo o trabalho contrário nesta noite. Nós queremos ver o Teu fogo, acenda uma fogueira esta noite no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, e começa a derramar da Tua glória, começa a derramar da Tua presença. Senhor, que nada fique escondido nesta noite. Se é obra de macumba, o Senhor vai quebrar. Se é obra, meu Deus, de magia negra, o Senhor vai quebrar nesta noite. Se é obra, meu Deus, de inveja, o Senhor vai desfazer nesta noite. Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, começa a enviar os Teus anjos, os Teus espíritos ministradores para dentro deste lugar. Começa a trabalhar, começa
começa, meu Deus, a manifestar o teu reino. Manifesta, meu Pai, o poder da tua mão nesta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Aplauda Jesus e vamos receber a pastora. Agora na presença de Deus através dos louvores. Aleluia. Vamos pedir para que o Espírito Santo ele venha sobre nós. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus ele repouse sobre nossas vidas. Que ele nos leve a adorá-lo em espírito, em verdade e navegando no seu espírito. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Seja bem-vindo. Eu navegarei enxuga as nossas
nossas lágrimas. Tu és aquele que o Senhor, Ele foi para o Pai, mas Ele te deixou como consolador das nossas vidas. Ah, Espírito Santo, como tu és importante. Você pode dizer que Ele é o teu consolador. Você pode dizer que você precisa dEle. Maravilhoso Deus! Aleluia! Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo em nossas vidas. Seja bem-vindo no nosso meio. Faça morada dentro das nossas vidas. Encontre repouso. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus grande. Consola. Glória a Deus. Aleluia. Não sai daqui.
mesmo você do lado dele, você pode dizer: descansa. Porque o Senhor está cuidando de tudo. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Queremos aceitar os irmãos adorando em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe a vida da nossa pastora, a vida do nosso maestro Anderson, que nos visita hoje a primeira vez. Amém. Está nos visitando hoje. A senhora é candidata, não é? A vereadora Odete Nativo. Seja muito bem-vinda. O nome da irmã também que está nos visitando. Daniele. Amém. Que bênção. Que Deus continue abençoando. Vamos estar na torcida, né? Quanto mais pessoas de Deus estiverem ocupando esses cargos, é bênção para as nossas vidas, né? Porque vão defender os princípios da palavra do Deus Todo-Poderoso. Então que Deus possa abençoar ricamente. Nós vamos estar aqui na torcida, né, pela vida da irmã, no nome de Jesus de Nazaré. Bom, Deus abençoe. É uma honra, um prazer os irmãos estarem aqui. Nosso irmão Gênesis, uma bênção de Deus, né? Feliz, Gênesis, em ver você aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quem mais está nos visitando hoje a primeira vez? A irmã também é a primeira vez. Não é seu nome, minha filha? Eliene, amém, seja muito bem-vinda.
no nome de Jesus de Nazaré. Os demais já são de casa, não é, igreja? Então, quando eu contar até 3, a igreja vai dar um seja bem-vindo, bem forte, né, recebendo, adorando a Deus, né, pela vida das irmãs que nos visitam hoje a primeira vez. Amém, queridos? Quando eu contar até 3, a igreja dá um seja bem-vindo. 1, 2, 3. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga a família inteira. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por glória. Amém. Deus abençoe a vida das irmãs. Eu quero convidar o nosso diácono José Paulo. Ele vai deixar uma saudação para a igreja, deixar algo da parte de Deus. Logo depois da vida dele, também a diaconisa Crislane vai deixar uma saudação para a igreja. Nós vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória ao teu nome, Jesus. Santo és tu, Senhor. Boa noite, amados irmãos. Que a paz seja convosco. Peço aos amados que trouxeram sua Bíblia Sagrada que abram comigo no livro do Êxodo, capítulo 14. Aleluia. Versículo 14 e versículo 15. Aleluia. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Amém. Está escrito a palavra do Eterno: o Senhor lutará por vós Ó glória. e tereis vossa paz. Aleluia. Versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem, que marchem. Aleluia. Aleluia. Mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. Amém, amados? Quem crê nessa palavra do Eterno? Primeiro, Deus, Ele fala para Moisés, para falar para o seu povo marchar, para que o povo avançasse. Essa é a ordem de Deus para os israelitas que ali estavam parados, de frente o Mar Vermelho, atrás Faraó, seus carros e cavaleiros. Isso é a ordem de Deus para o povo avançar. Porém Deus, Ele fala também a Moisés. Ele disse para que Moisés pegasse o seu cajado, levantasse, aleluia. E posteriormente nós sabemos que ali, logo após, o mar se abriria e o povo escolhido, o povo tirado do Egito, atravessaria aquele Mar Vermelho a pés enxutos. Aleluia. Muitas vezes é assim que Deus ele trabalha nas nossas vidas. Muitas vezes nós oramos, e isso é um passo importante, importantíssimo na vida de um cristão, ter o seu momento de oração com Deus. Mas tem momentos que não basta apenas a oração, tem que ter também a ação, tem que ter também nós fazermos a nossa parte, nós darmos o passo, aleluia, ou seja, o avançar, o marchar, e Deus, Ele se encarrega de fazer a sua parte, aleluia, porque Deus ele fala a Moisés, o líder daquele povo, porque Moisés ele tinha uma responsabilidade dada por Deus, ordenada pelo Eterno, para liderar aquele povo, para que aquele povo saísse de uma escravidão de 430 anos, como nós conhecemos a história. Mas porém, é uma responsabilidade muito grande, na qual liderar inúmeras pessoas saindo de um período turbulento e andar por um deserto, e se deparar ao sair do deserto saindo do Egito achando que tudo estava resolvido, se deparar com o Mar Vermelho na sua frente, se deparar com um exército poderosíssimo à sua retaguarda, o cercado pelas circunstâncias, o povo naturalmente passou a olhar mais, aleluia, pelos egípcios, pelo faraó e pelos seus cavalos e cavaleiros.
Porém Deus ele diz àquele povo: ei, porque clama a mim? Cessem de clamar, agora é momento de vocês marcharem de avante. Aleluia. O que eu quero dizer com isso nessa noite: vá avante, dê o passo, que Deus ele vai, aleluia, na tua frente. Deus, ele é o que tem o poder, Deus é o que tem a autoridade para abrir o mar vermelho, para que você passe a pé enxuto, para que pedra, para que nada, aleluia, seja obstáculo na tua vida. O que eu quero falar para você diante da palavra de Deus nessa noite, que em meio a essa dificuldade na qual você está prostrado, está à frente, Deus está dizendo nessa noite: ei, saia do comodismo, anda, que eu vou fazer a minha parte. Porque muitas vezes esperamos que Deus faça tudo. Muitas vezes nos acomodamos a uma zona de conforto, achando que tudo vai cair do céu. Mas tem momentos que Deus ele permite certas circunstâncias nas nossas vidas, para que a gente reconheça que não é pela força do nosso braço, que não é pelo intelecto humano, não é pela nossa sabedoria, mas sim é pelo poder do Eterno. Aleluia. É pela autoridade da sua palavra, é pela sua presença nas nossas vidas. Em meio a essa turbulência, olha para os céus, porque de lá, dos montes, aleluia, monte fala o que? De altura. Os montes, quando a Bíblia fala que olhai para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Aleluia. Os montes, eles não se abalam. Pode dar o vento, o terremoto, a chuva, a tempestade que for, o monte ele permanece na mesma posição. Assim é um cristão que está firmado na rocha. Assim é o crente que confia, que deposita a sua, aleluia, força, a sua dependência no Eterno, no Rei da Glória. E aquele que crê, dá uma glória, exalta e bendiz o nome do Eterno. E aqui eu agradeço essa rica e boa oportunidade. Glória a Deus. Depois da diaconisa Crislane, o nosso querido irmão Mateus, ele vai louvar um hino também. Vem, Mateus, pode pedir antes que ele já coloca, se for para colocar. Aleluia. Boa noite, igreja. O Pai seja convosco. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Isaías 54:17. Aleluia, Jesus. Isaías 54:17. Tu és santo, Senhor. Amém, igreja? Amém. Diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então Deus ele fala para mim e para você esta noite: toda ferramenta preparada contra as nossas vidas, ela já caiu por terra, em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre Davi e o gigante. Aos olhos humanos, Davi ele não tinha chance contra aquele gigante. Mas eu quero te dizer que quando Jesus chega, ele muda a situação. E Davi ele foi enfrentar aquele gigante no nome do Senhor e ele teve vitória. Se você entrou por essas portas esta noite, enfrentando o gigante, enfrenta ele no nome do Senhor, que você vai sair daqui de posse de vitória. Coloca o Senhor na frente, porque toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não vai prosperar. E toda língua que se levantar em juízo contra as nossas vidas, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da diaconisa Crislane. Pode vir o jovem Mateus, ele também vai estar adorando ao Senhor no louvor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo.
importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, aleluia. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Aleluia. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Mateus, no nome de Jesus de Nazaré. Queridos, nós vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. Apresente a Deus o seu dízimo, apresente a Deus a sua oferta nesse momento. Eu quero pedir o diácono Jurandir para ele estar orando pela vida dos dizimistas e dos ofertantes da casa do Senhor. Nosso querido diácono Jurandir, ele vai vir aqui, vai fazer a oração pelos dízimos e as ofertas da casa do Deus Todo-Poderoso. Logo depois, nós vamos trazer também mais uma breve meditação. Amém, meus amados? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, entramos, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, em oração diante de Ti. Te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida. Oh, Deus, te agradecemos por mais um dia de livramento. Te agradecemos, meu Pai, por mais um dia, meu Deus, que o Senhor Deus nos protegeu a nossa casa, os nossos familiares, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por mais um dia das Tuas misericórdias em nossas vidas, meu Deus. Obrigado por mais um dia da Tua proteção, da Tua provisão. Obrigado pela Tua unção, pela Tua Shekinah, pela Tua glória. Obrigado pela Tua presença, meu Pai. Também te pedimos perdão por cada erro, por cada falha que nós cometemos. Tem misericórdia de nossas vidas. Em nome de Tua Filha amada Jesus, meu Pai, te apresentamos cada dizimista da Tua casa, te apresentamos cada ofertante da Tua casa, também te apresentamos, meu Pai, aquele que não tem como te ofertar, aquele que não tem como te dizimar, te apresentamos a vida dele
Deus abençoe a vida do nosso diácono Jurandir. Nosso cooperador Pedro vai estar passando a salva, o cooperador Ailton, no nome de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, e eu peço que você que está com sua Bíblia, abra comigo mais uma vez no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, né, segundo Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo também de número 6 em diante. Amém, meus amados? Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 6 em diante. Terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, os irmãos vão encontrar bem fácil, né? Mateus, Marcos, depois o Evangelho de Lucas. Capítulo de número 6, o versículo de número 6 em diante. Todos encontraram a palavra do Senhor? Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler, né? A bendita palavra do Senhor nessa noite. Mais uma vez, diz assim a palavra do Senhor: o tema é a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, né, atrofiada, ressequida. Queridos, diz assim a palavra do Senhor, versículo 6 em diante: e aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. Primeira coisa que ele vai dizer, primeira ordem, ele disse: levanta-te, não é? Que a Bíblia Sagrada, levanta-te. Segunda coisa que ele vai dizer, esse homem, é: vem para o meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Versículo de número 9. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele pediu a terceira ordem que ele vai dar ao homem. A primeira foi para ele se levantar. A segunda, nós vemos que ele chamou o homem para o meio. E a terceira, ele disse: estende a mão. E a Bíblia Sagrada diz assim: ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros, conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Queridos irmãos, igreja, quando nós abrimos aqui a palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 6, o versículo de número 6 também em diante, fala sobre a cura desse homem, né, que tinha a mão atrofiada. Queridos, se nós abrirmos os outros dois evangelhos, né, o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho também de Marcos, a cura desse homem também é registrada nos outros dois evangelhos, né, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Mas apenas Lucas, que era médico, nós sabemos que Lucas, igreja, ele era médico, apenas Lucas ele vai nos dar um detalhe aqui muito importante, no capítulo de número 6 e o versículo de número 6 também, porque ele vai nos informar que o homem, ele tinha a sua mão direita mirrada, a sua mão direita atrofiada. Se você ler o Evangelho de Mateus, Mateus ele vai dizer que ele tinha a mão mirrada, mas ele não vai dizer qual era a mão dele que estava mirrada. Se nós lermos também o Evangelho, segundo escreveu São Marcos, Marcos também ele não vai dizer com detalhes qual era a mão do homem que estava mirrada, se era a mão esquerda, se era a mão direita. Mas quando nós abrimos aqui o Evangelho, segundo escreveu São Lucas, né, o capítulo de número 6 e o versículo de número 6, você vai ver Lucas ele nos informando que a mão direita dele estava mirrada. O que significa nesse detalhe, meus amados irmãos? Significa, igreja, que aquele homem ele não podia trabalhar, né? Porque nós sabemos que a mão destra é a mão, igreja, da força, né? A mão do trabalho. Até na Bíblia Sagrada, se a gente abrir, você vai ver que quando Deus, se você abrir o livro de Números, capítulo de número 6 em diante, você vai ver que quando o Eterno, ele manda o sumo sacerdote, né, o Gadol e Cohen, o sumo sacerdote abençoar o povo, ele mandava ele levantar a mão direita para abençoar o povo, porque a mão direita é a mão da bênção, a mão direita é a mão da prosperidade, é a mão da força.
Se nós abrirmos também a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, o capítulo de número 41, o versículo de número 10, você vai ver Deus ele falando através da boca do profeta Isaías, e no versículo de número 10 ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então veja, a primeira coisa aqui, quando nós abrimos o verso de número 10, Jackson, que Deus ele fala através do profeta Isaías, ele diz o que? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele vai continuar e ele diz assim: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te sustento com a minha mão direita. Se a gente abrir, queridos, o mesmo livro de Isaías, o capítulo de número 41, o versículo de número 13, você vai ver Deus ele usando mais uma vez a mão de Isaías, a boca de Isaías, para dizer no versículo de número 13: não temas, porque eu te ajudo, eu te seguro com a minha destra poderosa, com a minha mão direita poderosa, com a minha mão direita vitoriosa. Então veja, apenas Lucas, quando nós abrimos aqui o versículo de número 6 do Evangelho de Lucas, apenas ele vai nos dar esse detalhe, dizendo que a mão direita era a mão que estava atrofiada, a mão direita era a mão que estava ressequida, era a mão que estava mirrada daquele homem. Queridos, agora veja, esse homem, ele tinha um problema notório, ele tinha uma deficiência física que era notória, ele não tinha como esconder que a mão mirrada, que a sua mão estava mirrada, que a sua mão ela estava atrofiada. Agora olha aqui um detalhe importante também, quando nós abrimos esse mesmo, ainda o versículo 1 de número 6, capítulo de número 6, o verso de número 6, aqui do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, nós vemos, igreja, Lucas ele narrando e dizendo assim: aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Naquela época, mais de 2000 anos atrás, irmãos, igreja, apenas 3 lugares se podiam cultuar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Qual era o primeiro lugar, há mais de 2000 anos atrás, aonde as pessoas elas se reuniam, irmã Dilma, para adorar a Deus, para bendizer o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre no nosso meio, aquele que é antes de todas as coisas. O primeiro lugar, igreja, era o grande templo que fora construído por Salomão, porque no princípio nós sabemos, com o diácono Paulo ele já ministrou aqui, deixou um versículo, uma saudação para a igreja, depois de 430 anos de opressão, debaixo de chibata, de humilhação, dentro do Egito, Deus ele vai levantar um libertador. O nome dele, igreja, foi Moisés. E Deus, através da vida daquele profeta, Deus, através da vida daquele grande líder, Deus vai operar grandes sinais dentro do Egito e vai tirar o seu povo de lá com braço forte, com mão estendida. E o Senhor ele falou com Moisés, dizendo que ele queria se relacionar com aquele povo. E como era que Deus ia se relacionar com aquele povo? Ele mandou Moisés ele construir um tabernáculo. Ele mandou Moisés ele construir um templo móvel, um tabernáculo móvel que era montado naquele deserto, para que eles viessem adorar o santo, para que eles viessem adorar aquele que vive para todo sempre. E assim, queridos, Deus deu aquela visão, capacitou 2 homens, capacitou algumas pessoas, colocando sobre a vida deles unção. Nós sabemos que unção é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para uma pessoa realizar o que a maioria não consegue realizar. Quando alguém tem unção, aquela pessoa, igreja, ela vai conseguir realizar coisas que a maioria não vai conseguir realizar, porque Deus entregou sobre a vida daquela pessoa unção. E Deus ele capacitou algumas pessoas para construírem aquele tabernáculo no deserto. Moisés ele teve a visão, mas Deus ele derramou aquela unção sobre a vida de alguns homens. E eles diziam, Moisés ele teve a visão e ele disse: eu vi desse jeito, Deus ele me mostrou. E a unção do Espírito Santo veio sobre a vida de 2 homens. E do jeito que Moisés ele dizia que viu, aqueles homens faziam igual, sem nunca eles terem visto. E assim eles construíram aquele tabernáculo móvel. E Deus ele se relacionava com aquele povo através daquele tabernáculo. Ele descia numa coluna de nuvem. Você sabe que o Eterno, ele mandou preparar a arca, ele mandou fazer uma arca
que no Antigo Testamento era um símbolo maior da presença de Deus. Ele vai mandar fazer vários utensílios para serem colocados dentro daquele templo, e o povo entrava para se relacionar com Deus. Mas o templo, igreja, ele não ficava em um determinado lugar. Quando a nuvem levantava, quando a coluna levantava, o templo também era desmanchado e ele era colocado em outro lugar. Então o templo, igreja, ele era temporário. Mas aí a Bíblia diz que Davi, o pai de Salomão, ele colocou no coração dele de construir uma casa para Deus. E a intenção do coração dele era boa, de fazer um grande templo para o Deus Todo-Poderoso. Ele era um homem segundo o coração de Deus, como nós conhecemos. Era um homem que adorava a Deus como ninguém. O salmista, o escritor de vários salmos da Bíblia Sagrada, o escritor do Salmo de número 23, o escritor do Salmo de número 27, foi um grande homem de Deus. Mas nós sabemos que Davi, ele também teve suas falhas. Davi também, ele pecou, desagradou a Deus, mas ele se arrependeu dos seus pecados. Então ele colocou no coração dele de construir uma casa, de construir um grande templo para Deus. Ele disse: Deus, ele me tirou de detrás das malhadas, eu não tinha nada, eu não tinha nome, eu era o menor na casa do meu pai, e Deus, ele me tirou de detrás das malhadas da ovelha, e ele me colocou sobre o trono de Israel. E hoje eu tenho tudo, hoje eu tenho um grande nome, hoje eu tenho ouro, hoje eu tenho prata, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma bela mansão, um palácio naquela época. E ele começou a ficar incomodado, porque ele era um adorador. Ele disse: eu moro dentro de um palácio, eu moro dentro de uma casa de cedros, mas a arca de Deus, ela mora debaixo de uma cortina. E ele disse: eu tenho que fazer um templo para Deus, eu tenho que fazer uma casa para a adoração do meu Deus. E ele faz um projeto, manda chamar naquela época os engenheiros, os arquitetos que tinham ali, pessoas capacitadas naquele momento, para prepararem a planta, prepararem o projeto do templo. E Davi, queridos, Deus enriqueceu muito a vida de Davi. E Davi, ele pegou do ouro dele particular e ele disse: eu dou tudo em oferta para a construção da casa do meu Deus. O ouro particular dele não eram as outras coisas de outras pessoas. Ele estava dando ouro particular que Deus havia dado a ele. Ele estava dando tudo para a construção do templo. Só que o Eterno desceu através do profeta e disse: você não vai construir uma casa para mim. Por que eu não vou construir uma casa para o Senhor? Ele disse: você não vai porque as tuas mãos, elas estão contaminadas de sangue. Você foi um homem guerreiro, você é um salmista, é um adorador, mas você também foi um grande guerreiro. Você derramou sangue inocente. Nós sabemos, igreja, que ele adulterou. Nós sabemos que ele também planejou a morte de Urias, o marido de Batseba. E Deus, ele disse: você não vai fazer um templo para mim, você não vai fazer uma casa para mim, mas o seu filho que vai nascer de você, ele vai fazer uma casa para mim, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E diz a Bíblia Sagrada que você vai ver. Então, em primeiro lugar, Salomão, ele vai construir um grande templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo, igreja, ele era feito de ouro por dentro e era feito de ouro também por fora. Até o assoalho, até a calçada do templo era banhada em ouro, 24 quilates. Porque Deus abençoou a vida de Salomão também de uma maneira muito poderosa. Deus enriqueceu a vida de Salomão de uma maneira extraordinária. Nós sabemos que quando Deus apareceu para Salomão, ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu a morte dos seus adversários. Um homem comum, ele tinha pedido ouro, um homem comum, ele tinha pedido prata, um homem comum, ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas a Bíblia diz que ele pediu a Deus o quê? Ele disse: Deus, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, eu te peço que o Senhor me dê conhecimento, para que eu possa entrar, para que eu possa sair, para que eu possa guiar este teu tão grande povo. E o Eterno disse: já que você não me pediu ouro, já que você não me pediu prata, já que você não me pediu muitos anos de vida, você não me pediu a morte daqueles que te aborrecem, eu estou te dando ouro e prata, eu estou te dando sabedoria, eu estou te dando conhecimento, e eu estou te dando ouro e prata, como nunca antes de você houve, nem depois de você haverá. Mas ele pediu a Deus sabedoria,
porque nós sabemos que sabedoria não pertence a esse mundo que nós estamos. Sabedoria vem de Deus, sabedoria vem do alto, diferente de conhecimento. Conhecimento se desenvolve, conhecimento nós aprendemos uns com os outros, conhecimento você aprende estudando, lendo alguns livros, mas sabedoria, só quem pode dar é o Deus Todo-Poderoso. Sabedoria vem do trono de Deus, e Salomão ele pediu sabedoria a Deus. Disse: eu quero sabedoria, não quero ouro nem quero prata, eu quero a tua presença, eu quero sabedoria. Porque se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6 e o versículo de número 33. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Paulo ele disse, igreja, se nós abrirmos a epístola de Romanos, o capítulo de número 14, o versículo de número 12, ele diz que o reino de Deus, ele diz que o reino do Senhor Jesus, ele não é comida nem bebida, mas o reino de Deus, ele é paz, ele é alegria e ele é gozo no Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que entrou aqui dentro esta noite, que ele tem paz para derramar sobre a sua vida, ele tem alegria para derramar sobre o seu coração. Se você entrou aqui dentro triste, se você entrou aqui dentro desanimado ou desanimada, eu quero dizer para você que na presença dele, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Na presença de Deus, até a tristeza ela tem que saltar de prazer. Você pode levantar a tua mão para dar um brado de glória, você pode levantar a tua mão para dar um brado de aleluia, você pode abrir a tua boca para dizer que ele é grande, para dizer que ele é tremendo dentro deste lugar. Sabe o que é que o salmista diz? No Salmo de número 16, o versículo de número 11, o salmista Davi diz assim: na tua presença, aonde, igreja? Na tua presença, a abundância. O que é abundância? Uma quantidade maior do que aquilo que eu estou precisando. Então ele diz: na tua presença, a abundância de alegrias, alegrias no plural. Muitas vezes nós procuramos preencher o vazio do nosso coração em outras coisas, muitas vezes nós corremos para pessoas, mas eu quero dizer para você que entrou aqui dentro esta noite, só quem pode preencher o vazio do coração do homem e do coração da mulher se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, ele pode fazer por você o que a tua mãe não pode fazer. Jesus Cristo de Nazaré, ele pode fazer por você o que o teu pai não pode fazer. Jesus Cristo de Nazaré, ele pode fazer por você o que homem nenhum. Ele faz, ele está aqui nessa noite. Na tua presença, a abundância de alegrias, e na tua destra, na tua mão direita, há delícias perpetuamente. Ele tem alegria, ele é a nossa alegria. Ele vai entrar com providência na sua vida nessa noite. Ele vai mudar o quadro que você entrou aqui dentro esta noite. Aleluia. Queridos, então, em primeiro lugar, para se adorar a Deus naquela época era onde? Era dentro do templo. E no templo não se reuniam uma centena de pessoas como nós estamos aqui. No templo se reuniam milhares de pessoas, porque o templo era o grande templo, era um lugar grandioso. Então eram milhares de pessoas que iam para o templo. Então o primeiro lugar que se adorava a Deus era dentro do templo. Segundo lugar que se adorava a Deus era na sinagoga. E o texto diz aqui no versículo de número 6: e aconteceu também em outro sábado que entrou numa sinagoga e estava ensinando. O que eram as sinagogas? A sinagoga era uma extensão do templo. Nós temos a nossa igreja sede no Recife, e ligadas a ela existem várias congregações. Então a sinagoga era uma congregação do templo, aonde se reuniam centenas de pessoas, ou 100 pessoas, 50. Se reuniam uma manhã de sábado para aprender da lei de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para orar, para buscar a presença do grande, para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E você vai ver aqui, queridos, a Bíblia dizendo que Jesus, ele entrou no dia de sábado na sinagoga. Ele estava na sinagoga, numa extensão do templo.
Mas existia ainda um terceiro lugar, onde se adorava a Deus há mais de 12 mil anos atrás. Sabe qual era esse terceiro lugar? Era dentro de casa, era um culto em família. Se no templo se reuniam milhares de pessoas para adorar a Deus, na sinagoga ia afunilando, se reunia centenas de pessoas para adorar a Deus. Mas dentro de casa é uma reunião mais íntima, só estavam dentro de casa muitas vezes os familiares e os amigos mais chegados, as pessoas que você tem uma maior afinidade. Então diz a Bíblia Sagrada, quando nós abrimos aqui o versículo de número 6, a palavra diz assim: aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga. Quem entrou na sinagoga? O nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Ele estava dentro da sinagoga, ele tinha um hábito, ele tinha um costume. Qual era o costume dele? Todo sábado ele estava na sinagoga. Por isso que a Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus, capítulo de número 10, o versículo de número 25, o escritor aos Hebreus, ele diz: não deixando a nossa congregação, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, vendo que aquele grande dia se aproxima. Então eu não posso deixar minha congregação, eu não posso deixar de congregar. Por quê? Porque dentro do templo, dentro da sinagoga, quando eu estou dentro do templo, eu vou receber da parte de Deus, eu vou receber da mão do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é que o salmista diz? No Salmo de número 27, o versículo de número 4, ele diz uma coisa: eu pedi ao Senhor. O que é que o salmista ele estava pedindo tanto a Deus? Que ele diz uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Porque ele queria morar na casa do Deus Todo-Poderoso todos os dias da vida dele. Ele vai dizer: para me aprender do teu templo, para me aprender dentro da tua casa, e para me contemplar a tua beleza, para me poder contemplar a tua formosura. Quando nós entramos dentro do templo, quando nós estamos dentro da sinagoga reunidos, como nós estamos aqui nesta noite, nós aprendemos com a palavra do grande, nós estamos em comunhão com os céus, com Deus Todo-Poderoso, com nosso irmão que está do nosso lado, e nós também podemos contemplar das maravilhas do Deus Santo e Bendito. Então Jesus entrou na sinagoga outra vez no dia de sábado. Veja, ele tinha um hábito. Qual era o hábito dele? Era de estar na sinagoga. Agora eu quero que Jesus ele fazia dentro da sinagoga. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz assim: ele estava ensinando. Ele estava ensinando. Nós sabemos que Jesus de Nazaré ele fluía nos 5 ministérios. O Senhor Jesus ele era apóstolo, ele fluía no ministério apostólico. Nós sabemos que ele fluía, igreja, no ministério profético. Ele era profeta, ele já tinha revelações. Nós sabemos também que ele era evangelista. Nós sabemos, igreja, que ele era doutor, ele era mestre, e ele também era pastor. Então ele fluía nos 5 dons ministeriais. Ele fluía em todos esses dons ministeriais. Então ele estava dentro do templo, em primeiro lugar, para quê? Ele estava para ensinar. Ele era mestre dos mestres. Ele é o mestre dos mestres. Então, em primeiro lugar, ele estava dentro do templo para ensinar. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que a maioria o maior tempo do ministério de Jesus, ele gastou ensinando as pessoas. Ele ensinava, e o maior ensinamento dele não era com as suas palavras. O maior ensinamento dele era através das suas atitudes, da sua maneira de viver. Porque não adianta eu estar aqui na igreja e eu ser uma pessoa aqui na igreja, e quando eu sair daqui eu ser outra pessoa totalmente diferente. Então ele ensinava através das palavras, mas as suas ações, as suas atitudes falavam mais do que 1000 palavras. Se ele mandou orar, era porque ele tinha vindo de oração. Se ele mandou perdoar, era porque ele perdoou. Amém, querido? Se ele mandou amar uns aos outros, foi porque ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Nós só estamos aqui porque ele nos amou primeiro. Nós só estamos aqui essa noite, bonitos, bem arrumados, porque alguém pagou o preço naquela cruz do meio para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor nesta noite. Então, quando ele estava no templo, em primeiro lugar era para ensinar.
Em segundo lugar, quando ele entra dentro do templo, ele conhece, ele sonda os corações, ele sonda os pensamentos. Porque está aqui no versículo de número 8, desse capítulo de número 6, irmã Eva, que ele sondava os corações, ele conhecia os pensamentos de cada pessoa que estava dentro daquela sinagoga. Ele conhecia os pensamentos dos escribas e dos fariseus que estavam ali. Quando eles estavam pensando, ele já estava sondando os pensamentos. Então ele entra dentro da sinagoga em primeiro lugar para ensinar. Em segundo lugar, a igreja, para sondar os corações, para sondar os pensamentos. Em terceiro lugar, igreja, ele entra para confrontar os críticos. Porque se você abrir a palavra, você vai ver que existiam muitas pessoas que estavam ali, os escribas e os fariseus naquele momento, naquele culto, dentro daquela sinagoga, missionária, que eles estavam ali, sabe para quê? Para acharem alguma falha no Senhor Jesus, para ver se tinha algum erro nele, para ver se podiam acusar ele, se ele ia curar no sábado ou não, se ele ia operar no sábado na vida de alguém ou não. Então ele vai para confrontar os críticos. Ele entrou dentro daquela sinagoga. E quando ele entra também dentro de uma sinagoga, ele entra para curar quem estiver enfermo, ele entra para sarar quem estiver doente, queridos irmãos. Jesus de Nazaré, ele está aqui dentro esta noite, ele quer sarar, ele quer curar, ele quer curar seus traumas, ele quer curar suas dores, ele quer levantar da onde você estiver caído. Ele está dizendo: olha, hoje eu vou estender minha mão poderosa. E quando ele entra dentro dessa sinagoga, ele começa a ensinar. A Bíblia diz assim, ali no versículo de número 6: e havia ali um homem que tinha a sua mão direita mirrada, a sua mão direita atrofiada. E aquele homem, ele estava, imagino eu, que ele estava escondido na sinagoga, ele estava nos últimos lugares, porque ele tinha uma deficiência severa. Ele tinha, igreja, uma deficiência notória. Ele não podia esconder aquela deficiência que ele tinha naquela mão. Uma mão atrofiada, naquela época era símbolo de quê? De vergonha. Imagine o complexo de inferioridade que aquele homem enfrentava. Se você hoje tiver um problema em algum membro do seu corpo, eu conheço pessoas que até hoje elas têm complexos, elas não gostam de mostrar. Imagine aquele homem que está com a sua mão atrofiada, ele estava com a sua mão mirrada, ele estava com a sua mão ressequida. A mão dele não estava apenas inativa, mas ela estava totalmente atrofiada. Ele não podia trabalhar, ele não podia executar as suas tarefas. E o Senhor está ali. E ele está nos últimos lugares, com a mão escondida dentro do bolso, para ninguém ver. Escondendo, porque ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria orar, mas ele tinha vários complexos na vida dele. Aquele homem, queridos, ele não estava apenas, ele não sofria apenas no físico, mas ele também estava doente emocionalmente. E quando ele entra dentro daquela sinagoga, diácono Jurandir, ele fica lá atrás, escondido, sentado no canto. E a palavra diz assim, que ele tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, atentavam no Senhor Jesus, para ver se o curaria no dia de sábado, para acharem algo de que o acusar. E o Senhor Jesus, conhecendo que eles são dos pensamentos, a Bíblia diz que ele, conhecendo bem os seus pensamentos, ele vai dar 3 ordens àquele homem para que ele venha receber o seu milagre. Sabe qual é a primeira ordem que ele vai dar àquele homem? Ele está ali, todo mundo está vendo. Algumas pessoas sabiam que aquele homem tinha aquela deficiência severa, que aquele homem, igreja, ele estava doente, tinha a mão mirrada, e todo mundo estava ali dizendo: ele vai curar ou não vai curar? Esse homem é de Deus ou esse homem não é de Deus? Se ele curar no dia de sábado, ele não é de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que ele, conhecendo bem os seus pensamentos, ele olhou para aquele homem que estava no último lugar. Você pode ter entrado aqui dentro esta noite também querendo esconder algo. Você pode ter entrado aqui dentro esta noite também dizendo: ninguém tá me vendo. Mas eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré, ele se encontra dentro deste lugar, e ninguém pode esconder nada dos olhos dele. Disse ao homem que tinha a mão mirrada, lá atrás, onde o irmão Ailton está com a mãozinha no bolso, ele disse, sentadinho, escondido, sem querer que ninguém o visse. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te. No meio de todos,
Primeira ordem que ele vai dar àquele homem qual é? Levanta-te. E na linguagem bíblica, levanta-te não significa apenas, meus amados irmãos, que a pessoa ela está numa posição, deitada, numa posição de conforto. Significa também, não é uma posição de conforto que você está sentado, que você está deitado. E aquele homem ele estava sentado lá dentro da sinagoga. Mas sabe o que significa também na linguagem bíblica? Quando aparece a palavra levanta-te, significa você ficar de prontidão para receber aquilo que Deus ele quer derramar sobre a tua vida, para aquilo que Deus ele quer derramar sobre a tua casa. Muitas vezes Deus está falando e a gente está desapercebido. E Jesus olhou para ele e a primeira ordem que Jesus deu foi o quê? Levanta-te, fique pronto, fique de prontidão, fique atento para você receber aquilo que eu vou derramar sobre você nesse dia. Você está de prontidão nesta noite para receber aquilo que o Senhor tem para derramar para a sua vida? Se a gente abrir o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, foi que Deus ele falou com Josué. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, servo de Moisés, dizendo: levanta-te, pois o meu servo Moisés ele é morto. Eu vou fazer uma obra através da sua vida. Então a palavra de Deus para a vida de Josué foi o que? Para ele se levantar. Josué ele estava prostrado, Josué ele estava desanimado, Josué ele estava querendo abrir mão de tudo, Josué ele estava dizendo: eu não vou conseguir, Deus ele não é na minha vida, Deus ele só era na vida de Moisés. E eu quero dizer para você que entrou aqui dentro esta noite, o Senhor Jesus ele está dizendo: olha, se levante. O Senhor Jesus ele está dizendo: eu não quero você desanimado, eu não quero você desanimada, eu não quero você prostrado. Eu não lhe chamei para estar prostrado, eu não lhe chamei para estar prostrada. Eu tenho algo com você que eu vou fazer na sua vida. Agora eu quero você de pé. Se levante. Deus ele não fala com ninguém prostrado. Foi que Deus ele disse a Jeremias capítulo de número 18, o Senhor disse a Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Se você estiver prostrado, se você estiver desanimado, eu não vou poder estender aquilo que eu quero estender sobre a sua vida. Foi que o Senhor disse a Elias, livro de 1 Reis, o capítulo de número 19, se eu não estiver enganado, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Elias ele chegou no deserto, debaixo de um pé de zimbro, e ele se deitou ali, começou a dizer: Deus, eu não quero mais viver, tire a minha vida, eu não quero mais viver. E Deus, quando ele dormiu, o Senhor enviou um anjo, trazendo pão para ele, trazendo água para ele, e o anjo tocou nele e disse: levanta-te, come e bebe, porque é muito comprido ainda vai ser o teu caminhar na terra. Eu quero dizer para você nesta noite, o Espírito está dizendo: olhe, se levante, se levante. A primeira ordem para você que entrou aqui dentro esta noite: fique de pé e eu vou falar com você. Fique de prontidão para receber aquilo que eu já tenho determinado nesta noite. Ai, decama sobre a nabracamanderébia. Fique de prontidão para receber aquilo que eu já determinei para a sua vida. Eu vou trazer algo grande, eu vou trazer algo sobrenatural. A primeira ordem foi o quê? Levanta-te para um dia para ser irmão. Se levanta. Fique de prontidão. Veja que Jesus ele não pede nada difícil para a gente fazer. O homem estava escondido, cheio de complexo, porque a doença dele não era apenas física, Vanessa. A doença dele também era emocional. Traumas passados, vergonha, timidez por conta daquele problema, com a mão escondida, uma deficiência severa, sentada no cantinho dizendo: aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai zombar de mim. Aí Jesus, que é conhecedor de tudo, ele olhou para ele e disse: levanta-te. Aí vem a segunda ordem. Segunda ordem, muito simples: levanta-te e vem para onde? Vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Isso quer dizer, igreja, que ele estava encostado.
Ele estava lá no recanto, mas Jesus ele disse o quê? Se levante e eu quero que você dê o segundo passo para receber o teu milagre. Qual é o segundo passo? Eu quero você no meio. Eu quero que você assuma diante de todo mundo a sua debilidade, a sua fraqueza. Você vai assumir, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Jesus disse: eu quero você agora no meio. Venha para o meio. No meio também fala de quê? De estar no centro. E muitas vezes a gente quer ficar escondido da presença de Deus. Muitas vezes a gente quer ficar no recanto. A gente não quer estar no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós queremos ficar com o pé na igreja e nós queremos ficar com o pé no mundo. Muitas vezes nós queremos servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao diabo. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Não dá para hoje você estar aqui na quarta-feira e amanhã tu está na macumba. Não dá para tu estar hoje aqui na igreja e amanhã tu está consultando uma feiticeira, uma cartomante. Ou você é, ou você não é. Ou você é de cima, ou você é de baixo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Vem para o meio. Vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Levanta e vem para o meio. O homem se levantou. No meio de todo mundo ele saiu passando com a mão dentro do bolso. Chegou no meio. Todo mundo olhando para ele. Acredito que ele estava gelado. Escondendo a mão para ninguém ver aquela deficiência que ele tinha. Jesus disse: eu quero você de pé e eu quero você no meio, eu quero você no centro. Eu quero que você assuma a sua debilidade. Aí a Bíblia Sagrada diz, queridos, que quando ele vem para o meio, os curiosos que estavam ali estavam dizendo: e agora? O que é que vai acontecer? Todo mundo olhava para o homem, todo mundo olhava para o Senhor Jesus de Nazaré. Aí Jesus olha para eles e vai fazer uma pergunta. Jesus olha para os escribas e para os fariseus e ele diz assim: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matá-la? Eles queriam fazer do sábado um fardo e não um deleite. Qualquer um deles que estavam ali, se tivesse um boi ou um jumento, caísse dentro de um buraco, eles iam salvar o boi e o jumento. Agora não queriam que o Senhor salvasse o homem. E o homem estava ali no sábado. E ele disse: venha para o meio, assuma. Todo mundo olhando para ele. O Senhor Jesus olhou para ele e disse: é lícito. E eles ficaram todo mundo calado. Porque os fariseus eles vão para a sinagoga não para fazer o bem, eles vão para matar a vida. Jesus, quando ele está dentro da sinagoga, é para salvar a vida. Não é para matar ninguém não, é para salvar. Fariseu não, escriba não. Ele vai para a sinagoga para fazer o mal e para matar as vidas. Mas Jesus, quando ele chega na sinagoga, é para fazer o bem e para salvar a vida. Cura, não cura. E aí o homem no meio, tremendo, suando, com a mão dentro do bolso, pastora. Aí Jesus olhou para ele e disse: sabe o quê? No meio de todo mundo, estende o quê? Estende a mão. Estende a mão, já foi dito aqui pelo diácono Paulo. O que eu posso fazer, Deus ele não faz. Agora o que eu não posso fazer, Deus ele vai fazer por mim. Estende a mão. Estender a mão era para quem? Estender a mão era para o homem, era uma ação do homem. Agora para restituir a mão e deixar ela sã como a outra, era uma ação divina. O que é fé? Fé é isso aqui. Aqui não tem chão, mas aí eu dou o primeiro passo. Quando eu coloco o meu pé, Deus ele coloca o chão. Isso é fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então Jesus olhou para ele. A primeira ordem que Jesus deu, irmã, foi: levanta-te, fica de pé. A segunda ordem foi: vem para o meio. Vem para o meio. E a terceira foi: estende a mão. Era para ele fazer aquilo que ele nunca tinha feito. A mão toda atrofiada. Você já viu alguém com a mão atrofiada?
braço todo seco, um braço dele atrofiado, ele não mexia, ele não conseguia levantar, ele não conseguia pegar um copo desse com a mão direita. E Jesus olhou para ele e disse: nesse dia eu quero que você estenda a mão. Estenda a mão que está mirrada. O que é que está mirrado na sua vida? Atrofiado, doente na sua vida. Veja a ordem do Senhor nessa noite. Ele está dizendo: levanta-te. Ele está dizendo: eu quero você no meio, eu quero você no centro, eu vou lhe honrar. E a terceira coisa que ele manda é: estenda a mão. Restituir a mão era com o quê? Deixar a mão sã igual a outra era com Jesus. Mas toda ação provoca uma reação. Então Jesus disse para ele: estenda a mão. Disse ali para ele: estenda a mão. E ele está o quê? Com a mão no bolso. Diaconisa Crisma. Jesus disse: estenda a mão, gente. Quando ele ouviu a palavra, ele obedeceu. E ele tirou a mão do bolso. Quando ele tirou a mão do bolso e ele começou a estender, as Escrituras dizem que o poder do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo entrou nos dedos. O poder do Espírito Santo entrou dentro da mão dele. E o Senhor tornou a mão daquele homem sã como a outra, queridos. Foi o resultado. Para ter resultado, nós temos que fazer também a nossa parte. Aquilo que eu posso fazer já foi dito. Deus, ele não vai fazer por mim. Deus, ele vai fazer por mim aquilo que eu não posso fazer. O impossível é para Deus. Abrir o mar vermelho é para Deus. Levantar o cajado é para mim. Amém? Amém, queridos? Marchar é para mim. Abrir o mar vermelho é para Deus. Queridos, colocar a arca no ombro e tocar na água do Jordão é para mim. Agora, abrir o Jordão é para Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Mergulhar dentro do Rio Jordão para ser curado de lepra é para Naamã. Agora, para trazer a carne de novo é para Deus. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam achando que Deus, ele vai enviar um anjo do céu com uma bolsa de dinheiro. Não, queridos, as coisas não acontecem desse jeito, não. Sinto muito lhe informar, mas não acontece. Você tem que fazer a sua parte. Deus, ele vai trabalhar em conjunto comigo e com você. Ele vai cooperar conosco. Dê o primeiro passo pela fé e Deus, ele vai lhe honrar. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na minha vida e vai ser glorificado na tua vida. Se você crê, joga a tua mão para o alto e dê um brado de glória e dê um brado de louvor exaltando o Cordeiro de Deus. Fique de pé. Nós vamos orar, você vai pegar o pão, ninguém vai comer. Nós estamos na campanha do pão da revelação. Jejuando e orando, para que Deus, ele revele o escondido. Amém? Então você vai sair do seu lugar, quem quer? Os irmãos que estão fazendo a campanha, pega o pão e espera aí até eu mandar você comer. Nós vamos orar. Pode sair do teu lugar, pode vir, pega aqui. Depois nós vamos fazer a oração. Pode sim, pode vir. Alguém pode passar mal, ter ânsia de vômito, amém? Desmaiar. Então, fica atento aí, os diáconos estão trabalhando. Muitas coisas acontecem. Queridos, nós estamos debaixo dessa palavra que nós lemos no início do culto, nessa fé. A Bíblia Sagrada diz o quê? Diz que quando Jesus ele deu o pão a Judas, aquilo que estava escondido veio para
veio para fora. A natureza verdadeira dele veio para fora. Que era uma natureza de traição. Na mesma hora que ele comeu o pão, a Bíblia diz imediatamente: Satanás, o diabo, entrou dentro dele e ele saiu para vender Jesus, para trair Jesus. Amém? Então algumas coisas só se revelam através de jejum e oração, na fé ativada. O pão da revelação. Então você vai pegar aí, antes de me ajudar aí no teclado, nós vamos orar. Podia pôr aqui, pastor, por favor? Nós oramos consagrando esse pão aqui no altar do Senhor. A nossa parte a gente faz, o Espírito Santo ele faz a dele, amém? O Espírito Santo ele está aqui. Se houver enfermidade, se houver alguma obra maligna, algum trabalho contra a sua vida, contra a sua família, vai sair para fora no nome de Jesus de Nazaré. Alguém pode começar a tossir, sentir ânsia de vômito, botar algo para fora, sangue, como nós já vimos, algumas coisas. Então, você vai comer do pão consagrado agora. Coma do pão consagrado. Pode comer, bota aí na sua. Quando você comer, bota o copo aí na sua cadeira. Não tem pressa, nem nada. Pode colocar o copo aí na sua cadeira. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor trabalhar no nosso meio de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Amém, queridos? Todos comeram? Nós vamos fazer uma oração agora. Coloque as duas mãos sobre a cabeça, se você puder. Nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Você vai repetir algumas palavras agora comigo. Ou uma mão sobre a sua cabeça, sobre o seu estômago. Bote uma na cabeça, outra no estômago. No nome de Jesus. Feche os olhos e nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar forte, no nome de Jesus de Nazaré. Se houver algum mal na sua casa, vai sair para fora. Se houver algo impedindo o teu progresso, o teu futuro, vai ser quebrado através da oração. Amém, Diaconia José Paulo, nós vamos estar orando, Diácono Jurandir, Pedro, Ailton. Queridos, então feche os olhos toda a igreja e diga assim comigo: Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, se houver algum mal na minha vida, na minha casa, na minha família, eu comi do pão consagrado no altar, e eu ordeno, se houver algum mal na minha vida, na minha casa, na minha família, saia para fora agora, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados e deixa eu orar agora por você. Senhor, em nome de Jesus, todo mal agora, toda obra maligna, todo trabalho que foi pago à meia-noite no encruzilhada para destruir essa pessoa, para destruir essa vida, o espírito que se alimenta dessa enfermidade, eu dou uma ordem agora, no nome de Jesus, sai para fora agora, vamos, já tem gente passando mal aí atrás, vamos, sai para fora agora. Você que está alojado no estômago, sai do estômago, em nome de Jesus, sai do estômago agora. Você é espírito de enfermidade que foi pago para colocar essa enfermidade nessa pessoa, para colocar o caroço, para colocar o tumor, para colocar a doença. Eu estou ordenando agora no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai aquilo que está oculto, sai aquilo que está nas trevas. O trabalho que foi pago à meia-noite, o trabalho que foi feito para destruir este casamento, o trabalho que foi pago para destruir esta família. Você, demônio maldito, você é espírito de enfermidade, você é espírito de morte, eu estou dando uma ordem agora, no nome de Jesus de Nazaré. Saia do teu esconderijo agora. Você que recebeu o trabalho lá no cemitério, você que recebeu o trabalho lá naquela cachoeira, o nome dessa pessoa que foi colocado lá naquela cachoeira, o nome dessa pessoa que foi colocado num beco sem saída, para a vida dela não dar certo, para a vida dela ficar amarrada,
Olha aí, vai caindo agora. Vai caindo agora. É uma ordem agora. Vai saindo do esconderijo. Pomba gira, você que foi paga para destruir esta família, para destruir a vida sentimental. Você é Chu tranca-rua. Você é Zé Pilintra do inferno. Você que amarra essa pessoa no vício. Você que amarra essa pessoa no cigarro. Você que amarra essa pessoa nas drogas. Eu dou uma ordem agora. Eu dou uma ordem agora. Em nome de Jesus. Sai! Joga a mão para o alto e diga: sai em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, de doença, em nome de Jesus. Dores, doenças, em nome de Jesus. Saiam agora, em nome de Jesus. Caroços, nódulos, em nome do Senhor Jesus. Seja curado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome forte de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Terceiro elo, não perca da campanha. Pode se manifestar alguma coisa na tua casa, aparecer algumas coisas que não apareciam. Você comeu do pão consagrado. Nós vamos continuar em oração e em jejum para que Deus ele realize aquilo que Ele quer realizar. Amém, queridos? Algumas coisas só se resolvem nas nossas vidas através de oração e de jejum. Não é na força do braço, é através de oração e de jejum, através de intimidade com Deus. E Deus ele resolve aquilo que você não pode resolver. Aleluia. Deus ele vai dar vitória, viu, nessa campanha. No nome de Jesus de Nazaré. Levante as duas mãos agora para o céu para a gente encerrar. Se alguém precisar de oração no final, eu estou à disposição. Aconteceu um milagre muito forte ontem. A gente foi, viu, na casa do irmão ali, ó. Milagre muito forte. O milagre de Manassés operou ontem na vida dele lá. Foi muito forte. Levanta as duas mãos agora para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Todo-Poderoso, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, desde agora e para todo sempre. Vão em paz. Até domingo às 18 horas. Diga para seu irmão: domingo eu te espero, em nome de Jesus.